Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite de terça-feira, Dia 4 de fevereiro. Eita, já estamos em fevereiro. Então vamos orar para começar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada, Pai, por mais um dia que o Senhor nos deu, por esse momento na sua presença. E que o Senhor nos ajude no entendimento da sua palavra, Pai. Que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos que estão e irão ouvir esta palavra, este estudo, que possam ser edificados. Abençoa a vida de cada um, a família. Abençoa os seus bens, o seu trabalho, a sua saúde. E assim eu te peço por tudo no nome de Jesus. Amém. Então, o título do nosso estudo de hoje é As Revelações de Cristo para os seus discípulos e igreja. Então, nós vamos estudar aqui algumas revelações que Cristo deu para os discípulos e também para nós, nos nossos dias, hoje, Então, vamos começar, Cristo, quando estava na terra em forma humana, ele fez várias revelações, tanto para os judeus como para os seus discípulos, que representavam a sua igreja. Então, no começo ainda não tinha igreja, assim como nós temos hoje. Então, a igreja começou com os discípulos, Jesus chamando 12 discípulos para seguirem, e depois desses 12, ele escolheu para ser apóstolo. Jesus tinha vários discípulos, mas esses 12 foram os que ele escolheu para ser seus apóstolos, e ali era o começo da igreja. Não estava ainda organizada, mas já era os líderes desta igreja. Aqui em Lucas, capítulo 4, os versos do 16 em diante, nos diz assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, porque pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao ministro e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas... Então aqui Jesus vai dar um exemplo, Então, nós vamos ler bem aqui
no versículo 28, diz assim: E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Então, o que aconteceu aqui? Jesus foi para a terra dele, onde ele foi criado. Jesus não nasceu na cidade de Nazaré. Jesus não nasceu em Nazaré. Jesus nasceu em Belém, mas Jesus foi criado em Nazaré. E todos ali naquele lugar conheciam Jesus, conheciam José, conheciam Maria, conheciam os irmãos de Jesus, conheciam a família de Jesus. Então Jesus, Cristo, se revela a seu povo, os judeus, e ele fez isso na cidade onde foi criado, no versículo 16, na cidade de Nazaré. Mas este povo não creu nele como sendo o ungido de Deus, que Isaías 61, do 1 ao 3, havia profetizado. E Moisés também disse que viria do meio do povo dele, do povo de Deus, do povo judeu. Deuteronômio 18, 15. Os judeus se irritaram. Eles se irritaram com Cristo, pois ele disse que era o Messias profetizado por Isaías e por Moisés. Mas ele estava cumprindo o que Isaías falou em Isaías 61, 13. Então, os nazarenos, ao ouvir Jesus dizer que aquela profecia de Isaías e de Moisés se cumpria nele, Jesus, os nazarenos se iraram, ficaram irritados. Por quê? Porque eles conheciam a Cristo e ficaram dizendo, não é esse o filho de José? Então ele diz, nós conhecemos ele. Como é que ele pode ser o profeta profetizado por Elias e por Moisés, se nós conhecemos ele, nós conhecemos o pai dele, nós conhecemos a família dele. Mas aquele povo conhecia Cristo apenas como filho de Maria e de José. Então eles não aceitaram a revelação de Cristo. Cristo estava revelando para eles, para o seu povo, para a cidade onde ele foi criado. Cristo estava revelando para eles que ele era o Messias, que ele era o profeta profetizado por ele, por Isaías e por Moisés. Mas eles não aceitaram. E no versículo 24 diz assim: E disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Jesus está dizendo que nenhum profeta, pelo menos nesta tradução aqui diz isso. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Mas por quê? Nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Porque eles, como disseram aqui para Jesus, não é este o filho de José? Porque eles conhecem nossa família. Eles nos conhecem desde de criança, desde de novo, desde jovem, Eles nos conhecem e acham que do meio deles não poderia sair o profeta. Mas o profeta tem que sair de algum lugar. E no caso de Jesus, ele nasceu em Belém, mas não foi criado em Belém. Ele nasceu em Belém, mas foi muito, muito novinho para
do Egito e do Egito para Nazaré. E Jesus foi criado em Nazaré. Mas os moradores desta cidade não aceitaram Jesus, não creram na revelação de Cristo, né? Cristo disse isso: nenhum profeta é bem visto, é bem recebido em sua terra. Mas os samaritanos, agora preste atenção ao contraste entre os judeus, povo que no tempo era considerado o Israel, com os samaritanos, que também eram descendência de Abraão, só que tinham se misturado com os gentios, se tornaram mestiços igual aos brasileiros. Preste atenção, em todo o mundo não existe povo mestiço como o brasileiro. O brasileiro não tem uma identidade própria. A identidade do brasileiro é de todas as nações. Então, todas as nações se misturaram com os brasileiros. Então, nós somos mestiços, nós somos negros, nós somos brancos, nós somos asiáticos, nós somos portugueses, nós somos de todas as nações. Mas cada uma dessas nações tem a sua própria identidade. Então, os samaritanos eram como os brasileiros, eles haviam se misturado em casamento com outras nações. Então, eles não adoravam mais o Deus vivo, apesar de terem o sangue de Abraão. Mas eles abandonaram o Deus de Abraão. Deixaram de ser povo de Deus, né? Porque abandonaram o seu Deus. Então, os samaritanos e os judeus não se davam bem, mesmo sendo parentes, porque os samaritanos eram as 10 tribos de Israel. Então, agora vamos ver o contraste entre os judeus, como Jesus, quando se revelou para eles, dizendo quem ele era, como foi recebido, nós já vimos, né? Agora, os samaritanos, povo de Deus, afastado de Deus, morto espiritualmente, profecia em Ezequiel que era ossos secos, num vale de ossos secos estavam mortos, mas era povo de Deus e Jesus chegou ali para dar vida àqueles ossos. Então vamos ver como é que esse povo morto que estava clamando por esse Deus recebe esta revelação. Mas os samaritanos, ao contrário, né, dos judeus, ao ouvirem a revelação de Cristo através da mulher samaritana, eles não somente creram na palavra da mulher, como foram até Cristo para ouvir e os convidaram para a sua cidade, para estar com eles. Então, em João, capítulo 4, os versos do 22, os versos do 25, João, capítulo 4, versículo. João 4, versículo 25. Os versos do 25 ao 28 nos diz assim. 25. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Então, Jesus primeiro se revelou para os judeus de Nazaré, do lugar da cidade onde ele morava. E ele não foi bem recebido. Quiseram jogar ele de um penhasco abaixo, queriam matar ele, ficaram irados com ele. Expulsaram ele da sinagoga, não quiseram Cristo. Mas aqui Cristo está se revelando para a mulher samaritana. Essa mulher representa o povo, a casa de Israel. Os samaritanos representavam a casa de Israel. E essa mulher está aqui representando esta casa de Israel.
aqui os versos 26. Jesus disse-lhe: Eu sou eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e admiraram-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Então, quando os discípulos chegaram da cidade, que eles tinham ido comprar alimentos, que viram Cristo falando com a mulher, ficaram admirados, porque além de ser mulher, era samaritana. E eles não gostavam dos samaritanos. Então, os samaritanos, os judeus, para ir para a Judéia, eles iam para outro caminho que não fosse por Samaria. E Jesus estava ali conversando com a mulher. Versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Então ela foi dizer: olha, ali tem um homem. Ele pode ser o Cristo. Não será este o Cristo? Então vamos lá ver, pode ser que seja. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Então, a mulher foi anunciar o profeta que Moisés profetizou que viria. Os samaritanos conheciam as profecias, pois eles eram a casa de Israel, só que morta em seus delitos e pecados. Eles estavam com os seus ossos secos, mortos, como a profecia de Ezequiel fala. A diferença entre os judeus nazarenos, que tiveram o privilégio de ter crescido vendo o Messias, para os samaritanos. Então, o privilégio, a diferença entre os judeus nazarenos, que tiveram o privilégio de ter crescido vendo o Messias, para os samaritanos, casa de Israel, que haviam se tornado gentil e que estava afastada do Pai eterno e estava na idolatria. Então, qual é a diferença? A diferença está aqui em João 4,39. Então, a mulher chegou falando com eles. E aqui no versículo 39 a 42 diz: E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. Então ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Que diferença, né? A diferença aqui entre os judeus nazarenos e os samaritanos da cidade de Sicá, né? Então, duas cidades. Uma teve o privilégio de crescer com o Messias, de conhecer a vida do Messias. Cresceu, ali vendo a criancice do Messias, a adolescência do Messias e a juventude do Messias, mas não conheceram o Messias. Aqui os samaritanos só ouviram o que a mulher disse, porque a mulher ouviu da própria boca do Messias que ele era o profeta que Moisés profetizou, do mesmo jeito que ele revelou para os judeus nazarenos. Mas ao ouvirem a revelação de Cristo, fez a mulher, a revelação de Cristo, que fez a mulher, muitos creram na pregação da mulher e foram ver. Então, mas aqueles samaritanos, ao ouvirem a revelação
que Cristo deu à mulher, né? E a mulher passou para eles. Muitos creram na pregação da mulher, mas foram ver o Messias e eles mesmos disseram, não, o Messias profetizado. Eles foram com a mulher ver o Messias que Moisés profetizou que viria, e profetizado por Moisés e por Isaías. E ao vê-lo, comprovaram que ele era realmente o Messias de Deus e se voltaram para o seu Deus. Que maravilha! Já os nazarenos ouviram a revelação do Messias, que foi criado juntamente com eles. Eles com certeza conheciam o caráter do Messias, conheciam a vida do Messias criança, do Messias adolescente, do Messias jovem, mas não aceitaram. Uma cidade chamada Nazaré, que achava que conhecia Cristo, o rejeita, né? Mas outra cidade chamada Sicar, que não conhecia Cristo, pois ele não havia se revelado a ela. Ao vê-lo, creu nele como seu Messias e se tornou a igreja de Cristo. Então, os gentios foram insertados nos samaritanos. Os samaritanos é a casa de Israel que se tornou gentil. E assim os gentios podem ser salvos, porque foram insertados, como Paulo diz, nos israelitas, né? Na casa de Israel. Então, eles creram em Cristo e se cumpriu a profecia que Deus deu a Ezequiel, né? Que dos ossos secos, o vale dos ossos secos. Então, aqui em João 4, capítulo 4, Cristo dá vida àqueles ossos que estavam mortos no vale, né, adorando outros deuses. Então, ali aquela cidade, Sicar, começa a voltar para o seu Cristo, para o seu Messias, para o seu Deus. Os gentios insertados nos israelitas, como Paulo nos ensina em Romanos 11, do 1 ao 24. Em Romanos 11, do 1 ao 6, Paulo fala das obras da lei. Então, vamos ler aqui Romanos um pouquinho, né? Romanos, capítulo 6, do capítulo 11, do 1 ao 6, diz assim: Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelitas da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo... Então, nós sabemos que Elias é da casa de Israel, é profeta da casa de Israel. Então, aqui Paulo está falando, ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares. Só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas que ele diz a resposta divina, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Então, aqui Paulo, ele está falando
do remanescente que não se curva a Satanás. Então Deus tem um remanescente tanto na casa de Israel, que é a igreja, e um remanescente na casa de Judá, que é esse Israel de hoje, que não se curvam a Baal, que não se curva a Satanás. É só um remanescente, tanto faz ser da igreja, que é a casa de Israel, como de Judá, que é esse Israel de hoje. Então, em Romanos 11, do 1 ao 6, Paulo fala das obras da lei que os judeus praticavam para obterem o perdão dos seus pecados, em contraste com a graça de Cristo, que não depende mais das obras da lei para se alcançar o perdão de Deus, mas através de Cristo, que é a verdadeira graça de Deus, dada a todo aquele que quiser. Não mais somente os judeus, mas também os gentios, como era os samaritanos, que haviam se tornado gentio, mas que também era povo de Deus, eram as 10 tribos de Israel. Aqui o versículo 6 de Romanos 11, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se for pela lei, se for pelas obras da lei, não é pela graça. Então é pela lei. Se é pela lei, você tem que cumprir toda a lei. Se quebrar um mandamento, você quebrou todos. Você está condenado. É isso que Paulo está dizendo. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Então, Paulo, ele está falando aqui entre as obras da lei e a graça. Então, a igreja vive na graça de Deus, na graça de Cristo, no perdão do Deus Filho, Mas os judeus ainda hoje vivem na lei, nas obras da lei, e eles estão ansiosos para construir o templo, para voltarem àqueles rituais. Se a pessoa está buscando a sua salvação, o seu perdão diante de Deus através das obras da lei, como os judeus faziam, então já não era mais a graça. Então, se você está nas obras da lei, o que são as obras da lei? Aqueles rituais. A pessoa pecava, ia lá, levava seu animal, seu cordeiro, seu boi, seja o que for, para o sacerdote sacrificar e você ter o seu pecado perdoado. Então, se é pelas obras da lei, então já não é pela graça de Cristo. Já não é mais. Então, a graça de Cristo é anulada. Mas se é pela graça de Cristo, não precisa mais das obras da lei. Por quê? Porque nós não conseguimos cumprir todas as leis deste corpo terreno. Se a pessoa quer a salvação através das obras da lei, ela terá que obedecer toda a lei. Se quebrar um só mandamento, quebrou toda a lei. Tiago 2,10. Então, o que é que Tiago diz? Tiago diz o seguinte, Tiago 2,10. Diz assim: Porque qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, você não pode quebrar um mandamentozinho se você está guardando a lei. Se você tropeçar em apenas um mandamentozinho, você quebrou toda a lei. Aí você precisa daqueles rituais, daqueles sacrifícios, das obras da lei, para você ter seu pecado perdoado. Só que não adianta mais, Cristo já veio. Então, aquele sacrifício diante de Deus não tem mais valor.
E se quebrou, né? Se quebrar a lei, e se quebrou a lei, será condenado à prisão eterna, chamada de lago de fogo e enxofre. Então, se você vive na lei, quebrou um mandamento só, você será condenado. Como ninguém pode cumprir toda a lei, Deus mandou a sua graça em forma de homem para cumprir toda a lei e os profetas, e nos dá a oportunidade de salvação pela graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, Deus, ele deu a graça dele, que é Cristo. Porque pela graça sois salvos. É por Cristo que nós somos salvos, mas é mediante a nossa fé em Cristo. Entenderam? Então, não é pelas obras da lei, não é pela lei, porque ninguém cumpre a lei de Deus, todos os mandamentos. E se é pelas obras, já não é pela graça. E se não é pela graça, é pelas obras. Se é pelas obras, tem que cumprir toda a lei. A lei e os profetas, tem que cumprir a lei e os profetas. E nos dá a oportunidade de salvação pela graça. Então, como ninguém pode cumprir toda a lei, Deus mandou a sua graça em forma de homem para cumprir toda a lei e os profetas, e nos dá a oportunidade de salvação pela graça. Sim, sem precisarmos mais das obras de sacrifícios de animais para o perdão dos nossos pecados, porque o Cordeiro de Deus já foi sacrificado, né? Por nós, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque se a pessoa fosse salva, mas eu fui salvo porque eu fazia todos os rituais, todos os sacrifícios, cumpria tudo, ninguém é salvo por isso. Como profetizou, como profetizado, né? Os gentios enxertados nos israelitas se tornaram filhos de Deus por adoção, todas as vezes que creem no Deus de Abraão. Já os israelitas, então todos aqueles gentios, né, das outras nações que creem no Deus de Abraão, que é o Deus único, nosso Pai eterno, então eles se tornam filhos de Deus por adoção. Já os israelitas se tornam pagãos, ou melhor, esse Israel de hoje, já os judeus, esse Israel de hoje, se tornam pagãos todas as vezes que abandonam o Deus de Abraão e creem nos deuses que os pagãos creem. Então aqui há uma inversão, né? Pagãos, quando os gentios abandonam os deuses deles e passam a servir apenas o Deus único em Cristo Jesus. Então eles se tornam filhos de Deus por adoção. Mas os judeus é o contrário, quando eles abandonam o Deus único para servir os deuses dos gentios, né? Então eles se tornam gentios. Por quê? Porque abandonam o seu Deus. Então eles deixam de ser filho de Deus e se tornam apenas criaturas de Deus. Por quê? Porque abandonaram o Deus deles. Então, quem não tem o Filho de Deus, não tem o Deus Pai. E os judeus hoje não têm o Deus Filho, porque eles não creem em Cristo. Cristo é o Filho de Deus, do Deus Pai.
a morada do Eterno com os homens neste mundo. Então, Cristo é o Filho do Deus Pai, a morada de Deus entre nós, né? Neste mundo de escuridão e de pecado. João 6:45. Deus ensinava os homens. Os gentios unidos com a casa de Israel, que são os samaritanos, creram na graça chamada Cristo e receberam dele o perdão dos seus pecados. Mas os judeus não creram nele, em Cristo, né? E ficaram nas obras da lei para obterem o perdão dos seus pecados. Só que estas obras da lei só tinham validade no mundo espiritual, enquanto o Cordeiro de Deus não viesse. Mas depois da sua vinda, não teve mais validade no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, Cristo já veio. Então, essas obras da lei, esses sacrifícios, esse templo não tem mais validade diante de Deus. Então, Deus não aceita mais esse sacrifício de animais, né? E como os judeus querem um templo, né? Então, Cristo revela para os seus... Desculpe aí. Então, eu vou voltar bem aqui um pouquinho. Então, as obras da lei só tem valor para Deus, né? Só tinha valor antes de Cristo vir. Mas depois que Cristo veio, não tem mais este valor, né? Porque Cristo já veio e tudo já foi cumprido. Então, com o sacrifício do verdadeiro Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, estas obras da lei perdeu o seu valor. Mas os judeus não creram em Cristo como sendo seu Messias e continuaram nas obras da lei para alcançarem o seu perdão. E não tem, porque se não tem o Filho, também não tem o Pai. Mas em 1 João 2, do 22 ao 25, nos diz que Satanás é quem nega. Vou ler bem aqui. 1 João, capítulo 2, versículos do 22 ao 25, nos diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então, quem nega Jesus como sendo Cristo é o mentiroso, é Satanás. Ele nega que Jesus é o Cristo de Deus. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então, é Satanás quem nega Cristo como Filho de Deus. E ele nega Deus. Então, 1 João 2, do 22 ao 25, nos diz que é Satanás quem nega Cristo. É o anticristo que nega o Pai eterno e o Filho, que é o Messias dos judeus. Então, os judeus, eles não estão falando por Deus, mas pela boca do diabo, pois eles negam Cristo. E se eles negam Cristo, eles negam também o Pai. Em 1 João 2, 23, nos diz assim: qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Então, os judeus, eles não confessam o Filho, eles só confessam o Pai. E quem nega o Filho, não tem o Pai. Logo, os judeus não têm o Pai. E Zacarias
12, 10, nos diz quando é que eles vão confessar o filho. Então, eles vão voltar a ter o pai. Em 1 João 2,23, João diz que quem nega o Filho de Deus, que é Cristo, também não tem o pai. Logo, os samaritanos que se tornaram mestiços, né? Pois se misturaram com as outras nações em casamento e cultura e também idolatria, né? mas que também tinham o sangue de Abraão, eles creram no Filho de Deus e se voltaram para o seu verdadeiro Deus, para o seu Pai eterno, e vivem na sua graça, sem as obras da lei, que é a igreja hoje, não é? Nós não precisamos mais de obras da lei para ir à presença do Pai, para ter o Pai em nós. Pois agora a salvação, o perdão, não é mais pelas obras da lei, e sim pela graça chamada Cristo. Todo aquele que vive buscando ser salvo por fazer alguma obra, seja os sacrifícios de animais, como os judeus faziam, e almejam continuar a fazer, ou como os outros, ou como outro tipo de obras, como os gentios pensam, né, que por ajudar as pessoas a serão perdoados, né? Eu ajudo o outro, eu dou esmola, eu faço isso, pensa que por isso serão perdoados. Estas pessoas que pensam assim, que fazem assim, estão perdidas e caminhando para o lago de fogo, porque a salvação não é pelas obras da lei, nem pela sua caridade. A salvação é pelo sacrifício que Cristo fez, é pela sua fé em Cristo. A salvação é pela sua fé naquilo que Cristo fez por você. Pois a salvação é somente através do Filho de Deus, né? Do Filho que Deus deu para ser sacrificado pela humanidade. Atos 4, 12. O que é que diz lá em Atos 4, 12? Então vamos lá. Atos 4, 12 diz assim: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então o nome é o nome de Cristo. Só Cristo pode salvar. Outra revelação de Cristo para o seu povo. Então nós vimos aí Cristo se revelando para os judeus nazareno, e foi rejeitado por eles, expulso da sinagoga, e quiseram jogar ele de um penhasco abaixo. Jesus se revelou para a mulher samaritana, ela foi lá para a cidade de Sicar, falou de Jesus, e eles vieram e receberam, creram em Cristo e receberam e levaram Cristo para a cidade deles. Que diferença, né? Agora nós vamos ver outra revelação de Cristo. Mateus 16, versículo 21, nos diz assim: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Né? Então, Cristo está dizendo aqui. Ele, porém, e Pedro, tomando
Então, vou ler aqui ficando bem que depois eu leio mais. Então, Cristo revela para os seus discípulos tudo aquilo que iria acontecer com ele. Para que, então, aqui no versículo 21, Cristo disse o que ia acontecer. Então, Cristo disse que o que iria acontecer com ele. Ele disse que seria, né? Ele iria padecer, ele ia sofrer nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e seria morto, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Então, Cristo revelou isso para os seus discípulos. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, Jesus disse, olha, eu vou sofrer muito nas mãos dos religiosos, dos anciãos, dos principais dos judeus, dos sacerdotes e dos escribas. Eu vou ser morto, eles vão me matar, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Cristo revelou isto para os seus discípulos. Ele disse o que ia acontecer com ele, para que os discípulos ficassem preparados, para que eles estivessem preparados quando isto acontecesse, né? Quando estivesse acontecendo, seus discípulos não se assustassem, mas estivessem preparados para aquele momento. Cristo avisou para eles se prepararem para aquele momento. Mas o que aconteceu quando estava se cumprindo? Mateus 16, 21, que Cristo avisou para eles. Foi o que aconteceu com os discípulos. Os discípulos negaram Cristo, fugiram, deixando Cristo só. Quando Cristo ressuscitou, não creram na palavra da mulher que foi avisar para eles que Cristo havia ressuscitado, como ele havia dito em Mateus 16, 21. Então, Cristo foi morto. Quando pegaram Cristo, fugiram. Pedro negou, né? Todos negaram Cristo e fugiram da presença de Cristo, dos sacerdotes, para não serem presos com medo. Eles não creram na mensagem que receberam de Cristo, somente porque foi uma mulher que levou esta mensagem para eles. Então Cristo disse, vá aos meus irmãos e diga que eu vou adiante deles. Eles não creram na palavra da mulher. A palavra que o próprio Cristo disse que iria acontecer em Lucas 24, do 8 ao 11, né? Nós já lemos aí em Mateus que ele iria ressuscitar. Os discípulos acharam que Cristo teria primeiro que aparecer para eles por serem discípulos dele. Então, a mulher chegou lá, olha, o mestre ressuscitou. Eles, não, mestre, não. O que ele ia falar para você aí, que é a mulher? Ele tinha que falar para nós. Então, só que discípulos que haviam negado Cristo e o abandonado, e eles estavam escondidos. Os únicos ou as únicas que não abandonaram Cristo foi as mulheres. Elas estavam com ele lá todo o tempo. Pois não saíram de perto dele. E foi elas que bem cedinho, né, no domingo, estavam lá na sepultura dele para cuidar do seu corpo. Por isso Cristo apareceu primeiro para aquelas mulheres e não para os medrosos chamados discípulos do apóstolo. Então, enquanto as mulheres ficaram o tempo todo ao lado de Cristo e no domingo de manhã elas estavam lá para cuidar do corpo de Cristo, os discípulos estavam com medo, escondidos, com medo de serem pegos, né, e presos.
Nos nossos dias não é diferente. Em várias partes dos evangelhos, Cristo nos diz que irá acontecer, Cristo nos diz o que irá acontecer quando estiver próximo à sua volta. E já está acontecendo tudo, né? Mas muitos, vendo tudo que Cristo diz em Mateus 24 e no Apocalipse, capítulo 6 ao capítulo 12, não estão crendo ainda estão zombando dos profetas e pessoas a quem Deus tem derramado nos últimos dias o seu Espírito para avisar a sua igreja, para se preparar para o encontro com ele nos ares. E também para esta igreja avisar o mundo para que estas pessoas também sejam salvas. Então, assim como Cristo se revelou para os discípulos que ele iria morrer, que ele iria sofrer, que ele iria padecer na mão dos religiosos, eles iriam matar ele, mas ele iria ressuscitar. Quando aconteceu tudo o que Cristo disse que aconteceu, os discípulos fugiram, negaram Cristo, se esconderam. Quando ele ressuscitou, a mulher foi avisar, uma das mulheres, os discípulos não creram. Do mesmo jeito é agora. Cristo disse tudo o que ia acontecer. No Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 19, tudo está se cumprindo. Mateus 24, tudo está se cumprindo e as pessoas estão vendo. Os profetas estão anunciando, pessoas sonhando, pessoas tendo visões e os profetas anunciando, mas as pessoas não creem. Do mesmo jeito dos discípulos, e a igreja não está sendo diferente. Agora a pergunta que eu faço para você é: e você? A que grupo pertence? O grupo dos que creem na palavra e profecias de Deus que estão se cumprindo nos nossos dias? Ou você crê que ainda não estamos vivendo os últimos dias e por isso não são as profecias de Cristo que estão se cumprindo? Então, Jesus está vindo e você precisa se preparar. Porque senão você vai ficar como os apóstolos, você vai ficar como os nazarenos, você vai ficar para trás, se não se preparar. Então, façamos como os samaritanos, a cidade de Sicar, que creu em Cristo como seu Messias e voltou para ele. Faça como as mulheres que nunca abandonaram Cristo, aquele remanescente, firme, estava sendo crucificado, estava sendo arrastado pelas ruas, estavam lá nos palácios sendo condenados e elas estavam lá. E na sepultura, domingo de manhã, elas estavam lá. Nunca abandonaram o Messias. Não abandone seu Cristo. Viva com ele mesmo que seja necessário morrer. Não se esconda. Não negue o seu Cristo. Não negue o nosso Cristo. Ele está vindo. E ele só vai levar aquele remanescente que é fiel a ele, está firme com ele, permanece com ele até o fim. Então, mande essa live para outras pessoas, dê o seu bonzinho, compartilhe, comente, mas comente coisas que edifiquem, não que defamem as pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por cada um dos teus filhos. Abençoa a tua igreja e nos abençoe, nos ajude a ver o que está acontecendo no mundo. Tudo é a tua palavra se cumprindo, dizendo para nós que o Senhor está vindo e que precisamos nos preparar. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Até a próxima live.